Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre história, tá ok? E hoje nós vamos falar da história do Brasil, mais precisamente sobre o período colonial. A gente vai falar sobre a economia e a sociedade açucareira, ok? A gente vai falar sobre a sociedade que se formou em torno da economia açucareira, como é que era, o que ela queria, como que se formou essa sociedade, como é que ela se vinculava a outros indivíduos, como é que era essa relação entre as camadas sociais. Então a gente vai falar sobre tudo isso, é um tema bastante interessante e muito importante também para a gente conhecer um pouco mais sobre a formação do nosso país. Vamos lá, mas eu... Quando os portugueses chegaram aqui oficialmente em 1500 com Cabral, nós já falamos isso no vídeo anterior, os olhos dos portugueses não estavam voltados aqui para as terras recém-descobertas. Eles estavam de olho na carreira das Índias, tá? Ou seja, no comércio com as Índias, que para eles era considerado muito mais lucrativo. Afinal, eles trabalharam quase um século para poder chegar onde eles chegaram, perderam muitas caravelas, muitas naus, muitos marinheiros, então eles tinham que efetivamente trabalhar essa rota, tá? E com certeza estava dando muito lucro. Rapaz, tô rico. As terras do Brasil aqui recém-descobertas ficaram abandonadas praticamente até mais ou menos 1530, tá? Quando efetivamente eles vão começar o povoamento do litoral brasileiro, tá? Porque no começo ali eles não estavam interessados aqui na terra Brasília, não, ok? E eles só começaram a se interessar pela nossa região aqui a partir do momento que eles estavam vendo muito ataques piratas. Principalmente franceses. Os franceses adoravam o Brasil. Vinham para cá, pirateavam o pau-brasil, pirateavam tudo. Também não tinha ninguém para tomar conta, um vasto litoral gigantesco, os portugueses não faziam questão de nada, então quem se aproveitavam, a maioria das vezes, eram os piratas. O Brasil era o paraíso dos piratas. Vivia cheio de piratas aqui, os piratas famosos, muitos deles viviam aqui na costa do Brasil aqui. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então, temendo perder as terras recém-encontradas, e já que o comércio com as Índias já não estava dando tanto mais lucro, por causa da concorrência com outros países europeus que já tinham seguido o caminho para as Índias. Então o lucro dos portugueses diminuíram bastante, então eles resolveram efetivar a colonização das terras recém-encontradas, ok? Isso vai acontecer em 1530, tá ok? Com a expedição do Martim Afonso de Souza, que vai durar de 1530 até 1532. Martim Afonso, que era um pilantra, um safado, vagabundo, mas que inicializou o processo de colonização do Brasil aqui, tá ok? E foi no reinado do Dom João III, tá ok? Que também é chamado também o colonizador, por causa desse fato aí, tá? Então essa expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza, ela continha 5 embarcações, tá? Bem armada, bem aparelhada, tá? Tinha 400 colonos e tripulantes e tinha uma tríplice missão. Tinha que fazer 3 coisas aqui no Brasil aqui. Primeira coisa é que eles tinham que combater os franceses, os traficantes franceses de pau-brasil, tá? Os franceses lidavam melhor com os indígenas. Os indígenas preferiam a companhia dos franceses do que dos portugueses. Os portugueses queriam escravizar eles, os franceses levavam mais na maciota, beleza? E eles tinham também que penetrar as terras aqui brasileiras em direção ao Rio da Prata, que eles estavam de olho em metais preciosos, já havia notícia desse metal precioso lá e tudo mais, sobretudo por causa da colonização espanhola, então eles queriam chegar na região desse metal precioso, ouro ou a prata, tá? Para procurar mais desse metal, e ainda eles tinham que estabelecer núcleos de povoamento aqui no litoral brasileiro. Então eles tinham que fundar vilas, fundar
povoamentos, aldeias aqui no litoral brasileiro, tá ok? Se for para trabalhar 50 horas. Então essas esquadras vinham trazendo muitas sementes, muitas mudas de plantas e tudo mais ali, animais, vaca, aqui não tinha vaca, aqui não tinha cavalo, então eles trouxeram isso tudo aqui para poder facilitar bem a colonização, tá? O Martim Afonso tinha amplos poderes, era um ditador lá que o rei nomeou, tá? Ele era designado Capitão Mor, ou seja, Capitão Maior, ó, Capitão Mor, nomezinho bonitinho, né? Então, e é da esquadra e do território brasileiro, o homem é importante, tá? Então ele deveria fundar os núcleos de povoamento, exercer justiça civil e criminal e tomar posse das terras também, mais terras se ele encontrasse em nome do rei de Portugal, tá? E também podia nomear funcionários e doar sesmarias. O que são sesmarias? Eram grandes fazendas de terra, pedaços de terra que eles tiraram das capitanias hereditárias, tá ok? Então ele podia doar essas terras ali. Sesmarias que vão formar esses latifúndios enormes que a gente vê hoje em dia no Brasil, alguns até sem produção nenhuma, de famílias com muita terra e pouca produção, tá ok? Vem desse período aí esses grandes latifúndios que tem aqui no Brasil, tá? Então esse esquadro do Martim Afonso de Souza, ele vai percorrer o litoral brasileiro durante 2 anos, como eu falei, vai durar de 1530 até 1532, tá? E ela armazenou muitos conhecimentos geográficos no litoral brasileiro, chegou na região de Pernambuco, que é uma região muito importante para a economia que a gente vai falar hoje agora no vídeo, que é a economia açucareira, tá? E então em 1531 ele chegou em Pernambuco, conseguiu tomar 3 naus francesas, tá? Carregados de pau-brasil, e dali ele foi até a foz do Rio da Prata, que era uma outra missão dele procurando metal precioso, tá? E nessa viagem que ele foi para o Rio da Prata, ele fundou a primeira vila do Brasil. Vamos ver se vocês sabem qual que é a primeira vila do Brasil. Vamos ver se vocês adivinham. Duvido. Tenho quase certeza que vocês não adivinham. Vocês não estudam. Vocês não estudam. A primeira vila do Brasil foi São Vicente, tá ok? Localizada no litoral paulista. E lá também foi fundado o primeiro engenho brasileiro também, tá? Então ali chegando, ele distribuiu lotes de terra aos novos habitantes, tá? E deu início à plantação de cana-de-açúcar, que eles tinham que ter alguma coisa aqui que desse lucro, que justificasse o povoamento e a exploração do litoral. Então eles já tinham dado muito certo a plantação de cana-de-açúcar nas ilhas Ilhas Galactas! atlânticas dos portugueses, Ilha da Madeira e tudo mais ali, tá? Então já tinha uma certa experiência com o cultivo da cana, já sabia como cultivá-la, como extrair o melado, como fazer o açúcar e tudo mais ali. Então eles tinham quase certeza que ia dar certo. E como o Pero Vaz de Caminha falou na carta dele lá, aqui plantando tudo dá nas terras brasileiras, tá ok? Então lá ele montou também, como a gente falou, plantou cana, vai ter que montar também o primeiro engenho da colônia, tá ok? E o primeiro engenho da colônia era chamado Engenho do Governador, tá? Que existe até hoje, ruínas dele, mas existe, tá? Situado no centro da ilha de São Vicente, na atual região do estado de São Paulo. Então, tem até hoje lá os resquícios do primeiro engenho do Brasil, tá ok? Ele contou com a ajuda do Diogo Álvares Correia, o famoso Caramuru, tá? Que era um degredado que ficou aqui no Brasil e conseguiu uma grande amizade com os povos indígenas aqui da região, tá ok? Por que então a escolha da cana-de-açúcar como o elemento principal da exploração aqui colonial? Tá?
porque a cana-de-açúcar dava lucro. Eu quero meu dinheiro, desgraça! Era um produto extremamente raro e caro na Europa, tá ok? Praticamente ela era desconhecida da Europa até o início da Era Moderna, tá? A cana é de origem oriental, tá ok? Temos relatos que o Alexandre o Grande chegou a ter contato com ela no ano 327 a.C., tá ok? E durante as cruzadas também tiveram contato com ela. Os árabes já cultivavam lá e chegaram a transportar pelo Mediterrâneo, né, de Chipre, Sicília, na Espanha, tá? E quem utilizava bastante também eram os egípcios. Eles já tinham um processo já da clarificação do caldo de cana e que melhorava muito o preço dele e a qualidade para a época lá, tá? Mas como eu falei, era muito caro, muito raro, tá? E quem consumia o açúcar então na época lá eram os reis e nobres da época, tá? Que adquiriam desses mercadores que vinham do Oriente, tá? E o que vai acontecer? E por ser uma fonte de energia, a gente sabe que o açúcar dá energia, os médicos davam até para os moribundos, para os doentes, para ele recuperar. Como a gente falou, muitas das causas das doenças da Idade Média lá era por causa da má alimentação. Ainda é até hoje em dia, né? Nós nos alimentamos mal, por isso que temos pouca saúde. E a registro da comercialização do açúcar por quantias que hoje equivalem a tipo assim, R$200 o quilograma. Imagina só, 1 quilo de açúcar custar R$200. Nem ficar rico, tá? Por isso que o açúcar era até registrado em testamentos dos reis e dos nobres, pra gente ver como é que era caro. Pra gringa é mais caro! Logo no início do plantio, a cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao Brasil, tá? O ambiente brasileiro e o modelo de exploração que os portugueses montaram aqui foi um sucesso. E ele se espalhou pelo litoral brasileiro, tá? E o pioneirismo e a produção maior coube principalmente ao Nordeste, principalmente regiões de Pernambuco e da Bahia. Nesses locais lá, os engenhos se espalharam e obtiveram um grande crescimento econômico das regiões. Hoje em dia tá rendendo, pode crer, tirou a nossa tropa tem. Nesses primeiros momentos da colonização, tá, do plantio da cana-de-açúcar, a gente pode utilizar até as palavras do historiador Sérgio Buarque de Holanda, que fala que os portugueses pareciam caranguejos agarrados à costa brasileira, tá? Porque a ocupação foi praticamente toda litorânea. Não sei se porque Portugal era um país muito litorâneo também, de pequena, vou colocar assim, largueza. Portugal é curtinho, tamanho do estado do Rio de Janeiro, então eles acho que não estavam acostumados muito a adentrar para grandes quantidades de terra, então ficaram mais presentes na parte do litoral brasileiro. Eu quero ir pra praia! E além desse ambiente propício, principalmente no Nordeste, que além do clima tinha o solo muito rico, o solo massapê, tá? Muito propício para o cultivo da cana, então a produção lá bombou, sobretudo em Pernambuco. Pernambuco se tornou a capitania mais rica e poderosa do Brasil naquela época, tá? E essa localização litorânea dos engenhos e das plantações da cana-de-açúcar também ajudou no processo do crescimento da economia nesse período. Porque o que vai acontecer? Com essa localização privilegiada, próxima à costa, havia uma óbvia vantagem logística. Era fácil você escoar o produto, você buscar e exportar os produtos, porque a produção, a economia açucareira, ela é voltada totalmente para o mercado externo. A gente vai ver que vai ter muitos relatos de fome aqui no Brasil. Estou cagado de fome. Nos diversos ciclos econômicos, porque só se plantava o que se queria lá fora. Então a pessoa preferia plantar bilhões de pés de cana-de-açúcar do que plantar arroz, feijão, mandioca e tudo mais. Tinha que ter leis que forçavam eles a plantarem, a plantar mantimento para a subsistência nas terras. Tinha que deixar quadros ali, roças para poder ser plantado, senão nenhum plantava não.
morria de fome para plantar açúcar, comia açúcar puro. Isso pode. Eu comia terra. Um outro aspecto que é muito importante a gente frisar e que é muito esquecido pelos historiadores, pelos professores, é a questão dos rios. Os rios são muito importantes na produção do açúcar. Vocês sabiam disso? Não sabia, vai aprender agora. Por que os rios eram muito importantes aqui na produção do açúcar? Porque a produção era escoada utilizando principalmente o carro de boi, tá? Quem puxava as canas lá para o engenho, aquela coisa toda, os produtos era o carro de boi, ou se não, os rios da região. Muitos rios, córregos e tudo mais ali. O transporte era feito por barcos também, que facilitava muito essa distribuição do açúcar, do transporte lá para chegar no litoral, nos portos lá dessa maneira. Tá? Além disso, os rios também eram utilizados para tocar as pás dos engenhos, principalmente do engenho real. A gente vai falar depois, tem vários tipos de engenho. E o engenho real é o engenho movido a água. Então, para mover a água, tinha que ter uma queda d'água. E onde eles vão arrumar isso? Nas nascentes, nos rios, nos córregos, nos ribeirões. Eles então acertaram em cheio quando escolheram a produção do açúcar para efetivar ela aqui no Brasil, ok? Porque além dela proporcionar lucros para a coroa portuguesa, ela proporcionou povoamento do litoral brasileiro, evitando assim o contrabando dos elementos que tinham aqui no Brasil, como o pau-brasil e outras drogas do sertão. Além disso também, ele vai proporcionar muitos investimentos aqui. Investimento? Sim. Proporciona muito investimento, que é a cana-de-açúcar. Porque os portugueses, o pessoal fala que o português é burro. O português é o bicho mais esperto que eu já vi na minha vida. Pelo menos era nessa época. Tá? Pra vocês terem ideia, olha só. Os portugueses terceirizavam tudo já. O que a gente hoje em dia pensa na administração moderna de privatizar, terceirizar, não sei o que lá. Os portugueses já faziam isso lá em 1530. Parcerias público-privadas ou PPPs. Quem que vocês acham que bancaram a plantação de açúcar aqui no Brasil? Vocês acham que foi a coroa portuguesa que bancou? A coroa portuguesa só ganhou dinheiro. Tá? Quem bancou aqui, quem financiava a produção do açúcar eram os holandeses, que eram parceiros comerciais dos portugueses e que tinham dinheiro. Então o que vai acontecer? Eles emprestavam dinheiro aqui para os senhores aqui das fazendas. Então eles investiam, compravam mudas e plantavam, e compravam escravo e comprava barco e fazia aquela coisa toda lá. E os holandeses simplesmente pegavam aquela produção já pronta e distribuíam na Europa, vendia pelo preço que eles queriam lá. Tá? Quem produzia e tudo mais, encaixotava, eram os portugueses. E os holandeses distribuíam a produção na Europa. Era esse o acordo, era o monopólio aqui do açúcar, era dividido entre portugueses e holandeses. E vocês fazendo piada com portugueses, mas que são burro. Burro é vocês que não estudam. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Para trabalhar no cultivo da cana, foram feitas inúmeras tentativas com o uso da mão escrava indígena. Vocês sabiam disso? Quem começou a trabalhar com a cana de açúcar no Brasil foram indígenas escravizados, tá? Mas houve um fracasso nesse modelo, por diversos motivos. Primeiro que os padres, lá, os jesuítas, não deixavam de jeito nenhum. Tá? Então, o governo tentava impor, falando que podia escravizar os índios bravos, os índios que não estavam nas missões, mas houve uma grande disputa entre os jesuítas e os colonizadores por causa da utilização da mão de obra dos indígenas, que os jesuítas queriam trazer eles para suas reduções, para seus colégios lá e tudo mais. E os portugueses lá queriam escravizá-los. E eles queriam escravizar principalmente os que os jesuítas já tinham, entre aspas, educado, porque eles eram mais fáceis de lidar com eles. Não eram burros, sabiam falar a língua e tudo mais ali.
Então houve uma grande disputa entre os jesuítas e os colonos portugueses. Os jesuítas queixavam muito disso, dos maltratos que eles faziam aos índios, da imoralidade que os colonos portugueses que vinham para cá se deixavam levar. Então eles não queriam saber muito disso não. Então houve muita disputa, os índios também não se adaptavam a esse estilo de vida, a cultura deles, o modo de vida deles era muito diferente, então quando eles eram obrigados a se adaptar àquele estilo de vida ali, eles não conseguiam, tá? Ficavam em depressão. Ah, tô com depressão, hein? Jururu pra mim, na minha concepção era jururu você ficar triste. Na minha época, pra mim devia ser uma depressão sinistra que os índios ficavam lá e acabavam morrendo e não se adaptavam à vida naquele momento não. Então foi levado ao governo português a optar pela mão de obra dos africanos escravizados, tá? Então introduziram esse tipo de mão de obra aqui, a dos africanos escravizados. Muitas vezes esses escravos que eram comprados lá na África, lá, ou eram trocados por ferramentas, pólvora, armas e por um subproduto da cana. Os escravos trabalhavam aqui, produziam o açúcar e produziam um subproduto também, o aguardente. Ué, não é pinga não? E o aguardente era usado como moeda de troca lá na África também, com as tribos lá que capturavam uns aos outros lá e revendiam para os portugueses. Tá? Realmente não eram os portugueses que entravam lá dentro da África, vão pegar os rapazes aqui não. Não, eles simplesmente impulsionaram guerras entre as tribos africanas, entre os reinos africanos, que começaram a se matar um ao outro, se prender um ao outro, se vender um ao outro por causa dos lucros e das mercadorias que os portugueses forneciam para eles. Então os portugueses, os europeus, potencializaram a escravidão africana. Já existia escravidão na África, entre os povos lá, mas era escravidão de guerra. Você lutou contra um cara lá e tudo mais, um grupo lá, você escravizava aquele indivíduo ali, mas você não escravizava o pai, não escravizava a mãe, e era totalmente diferente da escravidão que se estabeleceu no Brasil, tá? Muito diferente mesmo. E além disso, então isso acabou muito com as sociedades africanas lá, essa potencialização da escravidão, levando que muitos reinos lá acabassem por causa disso. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Então a sociedade açucareira se desenvolveu principalmente entre os séculos 16 e 17 e principalmente na área litorânea do Nordeste, tá? E se compunha apenas de 3 estamentos, vamos colocar assim, de 3 classes sociais, tá? Que eram os senhores de engenho, primeira classe, senhores de engenho, tá? Que era o pico da sociedade. Ele, além de ser um dos mandantes da sociedade, possuíam poder social, eles mandavam na sociedade, era a parte mais importante, mais rica da sociedade, decidindo os destinos das sociedades, eram chamados os homens bons, não porque eles eram bonzinhos, não, homem bom naquela época era homem que tinha dinheiro. Para algumas mulheres ainda é ainda hoje em dia. Tinha um poder familiar, ele que era a família da economia açucareira, era totalmente patriarcal, mulher não tem vez, não tem fala, ficava praticamente dentro de casa, quem decidia os destinos das famílias, o casamento, o que você vai fazer, o que se pode, o que não pode, era o homem, tá? Ele era também, como a gente falou, tinha um poder político, só eles podiam candidatar, só eles podiam ser vereadores, só eles podiam participar das câmaras municipais e tudo mais ali. E também tinha um poder econômico, como a gente falou, era a sociedade, era a parte social mais rica da época. Então, eles dominavam tudo, eram os aristocratas da época. Sou rica! A segunda classe social é a dos homens livres. Tinha homens livres sim na colônia no Brasil, não era só senhores de escravos e escravos não, tá? Então a segunda camada é formada pelos homens livres. Quem que eram esses homens livres, tá? E na maioria das vezes eles eram assalariados, que trabalhavam lá no engenho. Não é dentro do engenho, o engenho no começo ali era toda a propriedade, plantação,
Casa Grande e Casa de Purgar, tudo quanto era fala de engenho. Então eles trabalhavam nesse engenho, era assalariado, ele ganhava para isso. Na maioria das vezes ele averiguava o trabalho dos escravos, tomava conta, eram capatazes, eram mestres de açúcar, eram pessoas que lidavam com a parte assim, mais administrativa do serviço, tá, ok? E os proprietários de terra, tinha alguns proprietários de terra também, que viviam na sociedade, tinham menos terra, mas às vezes eles até plantavam a cana, mas vendiam para o outro proprietário de terra, lá, outro senhor de engenho, que podia processar aquela cana. Então ele só plantava, ele não processava, quem processava era um fazendeiro maior, tá? E artesãos, tem que ter artesão na sociedade, tem que ter alguém para fazer os arreios do cavalo, sapato, calça, de chinelo, sandália, carro de boi. Então precisa desse tipo de artesão, então eles faziam parte da sociedade também. E também funcionários públicos, tem que administrar o Brasil estava recém-formado, tinha que ter pessoas para administrar politicamente lá, socialmente o país. Então essa era a segunda classe social. A terceira camada da sociedade era formada então pelos escravos, a camada mais baixa, mas também a mais numerosa da sociedade açucareira, tá, ok? Então, como a gente fala, a maioria deles vieram da África, sobretudo da região dali do Níger, Nigéria e tudo mais, e da região de Angola, ok? E eles tinham uma baixa expectativa de vida devido ao trabalho árduo que eles eram obrigados a fazer ali, os maus tratos, a subalimentação. A religião exercia uma forte influência nessa sociedade, que era essencialmente católica, tá? Então ela ditava o que não podia, o que se podia, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, e todo mundo acatava, dava até opiniões sobre quem tem alma, quem não tem. Mulher tem alma, mulher tem ou não tem alma, escravo tem alma, escravo não tem alma, e assim tinha esses debates metafísicos. O processo de produção açucareira era complexo, envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Inicialmente, iniciava-se derrubando a mata. O terreno depois era limpo e em seguida eram abertas covas, onde se faziam o plantio das mudas de cana. Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas. Nas moendas, grandes cilindros de madeira movidos por força animal ou hidráulica moviam a cana para extrair o caldo, chamado garapa, sob a supervisão de um rapaz chamado mestre de açúcar. O caldo era cozido durante horas até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separar em diferentes tipos de açúcar. Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas, de tal modo que o açúcar que era separado em dois tipos, o claro e o mais de baixo, o mascavo, ou escuro. E depois ele ia ser exposto ao sol, ficava mais ou menos 20 dias. Depois disso ele era quebrado, empacotado e colocado em caixas de madeira, embarcado para os portos, onde haviam os navios que iriam levá-los para a Europa. Existiam 3 tipos diferentes de engenho, de acordo com a sua força motriz. Ou seja, o que é a força motriz? É o diferente tipo de força que é usada para mover o moinho, para girar suas engrenagens, beleza? Então, basicamente, eram esses 3 tipos aqui. O alçaprensa, tá? O alçaprema, que era movido pela força humana, tá? Era usado em pequenos engenhos, também eram chamados de engenhocas. Pequenos, para 2 homens tocar aquela engenhoca lá realmente ali, tá? Então era mais utilizado por pequenos proprietários de terra, ou trabalhadores livres. Tinha a almanjarra, o trapiche ou altafona, são sinônimos, tá? Que era movido pela força de animais, geralmente bois e em alguns casos também cavalos, tá? E o mais
famoso, que era dos coronelzão lá poderoso, os ricos senhores de engenho, que era os engenhos de água ou engenhos reais, tá? Esses aí eram os mais importantes lá, que eram movidos pela força de uma roda de água. Legal! Bem louco! Como eu falei no início, as fazendas de açúcar eram grandes estruturas, ok? A gente começou a falar o engenho depois que passou a se referir não só ao lugar que moía a cana, não, mas a toda a estrutura da fazenda, tá, ok? E essa estrutura dessa fazenda de cana-de-açúcar ela funcionava 24 horas, tá? Era dividido em turnos, os escravos faziam turnos, a produção era direta, eles visavam lucro. Então eles faziam turnos e iam trabalhando 24 horas por dia. Hoje é segunda-feira! Então, e tinha uma divisão estrutural, tá? Cada uma responsável por uma parte do processo de fabricação do açúcar, tá? Então nós vamos descrever elas aqui. Complicou. Logicamente, básico, né? Era onde a cana-de-açúcar era plantada, tá? Cultivada lá e tudo mais. A segunda estrutura é a casa da moenda, tá? Um cômodo retangular que abrigava a estrutura do engenho. Era construído em um nível mais baixo ou próximo a um rio, para que permitisse a passagem da água para a casa. Necessariamente deveria conter duas portas, uma para a entrada da carroça, que trazia a cana-de-açúcar, e outra para que ela saísse, e sem ter que dar a volta por dentro do cômodo, tá? Tinha a moenda, que era a máquina feita de madeira, com um mecanismo de engrenagem movido por força humana, animal ou hidráulica, que eu já expliquei. Prensava a cana e a transformava no caldo, na garapa. O pessoal adora tomar aí, ó. Em algumas casas era primordial ter uma ligação entre a moenda e a casa das caldeiras. O caldo extraído pelas moendas era conduzido direto para a terceira estrutura, que era a casa das caldeiras, tá? Considerado o lugar mais perigoso do engenho de açúcar, por causa dos riscos de queimadura, incêndio, e esse cômodo ele tinha dimensões menores do que a casa da moenda, tá? E era onde o caldo era cozido. Possuía uma bancada de tijolos, onde estavam as chamadas tachas para cozer o açúcar, e em sua proximidade existiam altas e grandes chaminés de tijolo, que caracterizavam o sistema em que o fogo alimentava os tachas. A próxima estrutura é a casa de purgar. Não é que ela tem pulga, não, gente. Purgar significa purificar, depurar, tá, ok? Então nessa casa de purgar era um lugar onde o caldo cozido ficava ali por vários dias, para que suas impurezas saíssem, de modo a torná-lo mais claro, purificar o açúcar e clarear o açúcar cristal. E por isso devia estar próximo à casa das caldeiras e mais afastado um pouquinho do engenho ali. O destaque dessa dependência era o fato da mesa ter um nível mais baixo e ao longo das paredes ter estruturas de tijolos que criavam apoios para que as tábuas de madeira, onde as formas de purgar ficavam encaixadas. Olha que bacana, bonito, olha lá. A outra parte, muito importante, porque é ali que ficava a força motriz de toda a estrutura do engenho, era as senzalas, tá? Que abrigava os africanos escravizados. O termo deriva do significado de lugar de habitação dos indivíduos de uma família, ou seja, morada separada da casa principal. No Brasil colonial foi usado para referir-se à moradia coletiva dos escravos. Eram estruturas divididas em cubículos que não tinham banheiro ou cozinha, podendo estar próximos ou não da casa grande. No geral, não havia privacidade e todos viviam muito juntos, então havia muita promiscuidade, tá? Em alguns casos, as senzalas tinham lugares reservados para casais ou pequenas casas também separadas de forma a incentivar os escravos a terem filhos. Que loucura, que coisa absurda. A estrutura central da fazenda de açúcar era a casa grande, ok? Se bem que no começo da colonização, nos séculos XVI e XVII,
não havia tanta importância assim para as casas. As casas eram feitas de pau a pique mesmo, lá não tinha tanta luxo, igual algumas pessoas acham que era não. O luxo começou a ocorrer a partir do século XVIII e XIX, tá? Que é aí que ganhou o nome de casa grande, porque no começo da colonização as pessoas que vieram para cá estavam querendo ganhar dinheiro e ir embora, ninguém queria ficar no Brasil. Aqui era simplesmente terra para você explorar e ir embora o mais rápido possível, ganhar muito dinheiro e ir embora daqui, tá ok? Então, essa casa grande, então vou colocar esse termo que a gente falou, ela é a residência do senhor de engenho. Eram construções com grandes salas, numerosos quartos e acomodações confortáveis, podendo ser térrea, mas a maioria das vezes era um sobrado com dois andares, tá? Para que a pessoa pudesse ter uma visão geral do engenho e do terreno lá e tudo mais, tá? Tinha uma função política e administrativa de todo o conjunto ali da estrutura da fazenda. Não era tão luxuosa como eu falei para vocês, na maioria das vezes ela era feita de pau a pique, pedra lavada, cal, teto de palha ou de sapê, tá? E não tinha muitos móveis, como a gente acha, pouquíssimos móveis que tinha muito quarto, mas tinham poucos móveis, por isso que muitas vezes a gente vê nessas pinturas antigas ou fotografias mais antigas e tudo mais, as pessoas sempre estarem encostadas em algum móvel ou sendo pintada perto de móveis, era raro ter isso aqui. Outra estrutura do engenho era a capela, às vezes construída próxima à casa grande, às vezes construída dentro da casa grande, como se fosse um cômodo, tá? Como nós falamos anteriormente, a igreja dominava a sociedade naquela época, a sociedade colonial. E essa capela era construída a partir dessa necessidade religiosa e governamental, tá? Era como se fosse uma extensão da casa ali, tá? Reunia os habitantes do engenho para a realização de cerimônias religiosas, batismo, casamentos e tudo mais ali. Então é isso aí, meus amigos. Se você chegou aqui até esse momento, dá o seu like, deixa o seu like aí, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Isso fortalece também e nos dá mais ânimo para poder fazer mais conteúdo. Porque esse aqui demorou, tá? Comecei de dia, já tá de noite, já tá na luz. O negócio ficou feio. Então, tamo junto, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tá bom, eu não vou aguentar mais.